Saudações! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para mais um vídeo do projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita. O tema de hoje é baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Agora sois a luz do Senhor, andai como filho da luz. Você já teve uma experiência de acordar muito bem? Acordou já agradecendo à noite ou ao período de descanso físico e espiritual? Sabe aquele dia que você pensa e sente que realmente o seu corpo físico e espiritual estão 100%? E antes de dormir, você fez o seu relaxamento, as suas orações, cuidou da sua saúde física, saúde mental, sintonizou-se com Jesus, agradeceu e acordou também com este padrão vibratório? E durante o dia, entre boas experiências, acontecimentos agradáveis, alguns desafios ocorreram, mas eles passaram desapercebidos? Ou você utilizou de suas habilidades da inteligência emocional para resolvê-los, dos recursos dos ensinamentos cristãos para virar a página e continuar a sua caminhada? E depois do final do dia, ou chegando em casa, refletindo um pouco mais, talvez esses mesmos fatos que geraram um pouco de estresse, em outros tempos geraria outras emoções, muito estresse, impactaria negativamente em outras áreas da sua vida? Pois é. Quando o apóstolo Paulo nos convida a refletir, agora sois a luz do Senhor, andai como filho da luz, para que todos nós, de forma consciente, possamos redescobrir que somos realmente filhos da luz, herdeiros do Pai, reconhecer que os nossos pensamentos, emoções, sentimentos e atitudes nascem e são criados como nos orienta sempre os benfeitores do plano espiritual, são plasmados, ou seja, a vida exterior é o retrato plasmado do reino interior. Portanto, nós criamos com nossas convicções, ideias e pensamentos o céu e o inferno ou o inferno em que vivemos. E que o nosso estado emocional e espiritual está vinculado a esta questão que Lucas, do capítulo 17, versículo 21, também nos convida. O reino de Deus nasce primeiramente dentro de nós. Ou seja, a vida não acontece por acaso, existe a nossa participação. Cada pessoa dá sempre notícia da própria origem espiritual. É uma reflexão de Emmanuel na obra Vinha de Luz, justamente nesse capítulo. Filho da Luz, é o capítulo 160. Vamos refletir juntos? Bom, nessa obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Vinha de Luz, como que isso acontece? Essa questão do Filho da Luz, né? Nossos atos, palavras e pensamentos e sentimentos constituem informações vivas de qual padrão vibratório nós estamos, procedendo ou nós estamos nesse atual momento. Por exemplo, uma pessoa que desconhece esse ciclo virtuoso, pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos, que começa com os próprios pensamentos, as próprias estratégias internas. Lembra quando a gente falou, acordou bem e tudo isso? Se prepare, então, para realizar uma profilaxia mental. Ou seja, algo proativo que a gente vai exercitando quando a gente desperta, sintonizado, por exemplo, com a gratidão. Isso é sintonizar-se como filho da luz. Então, a gente vai exemplificando, a partir deste momento, nas situações positivas ou nas situações de estresse, o nosso pensamento, nossas emoções e sentimentos que vão gerando comportamentos. Bom, vamos lá. Quem não se reconhece como filho da luz, né?
essa pessoa que não conhece esse ciclo virtuoso, por exemplo, espalha a tristeza, que provoca, então, um nevoeiro, por exemplo, do desânimo no ambiente social, no trabalho ou até mesmo no lar. Mais um exemplo, cultiva a irritação, que acaba destruindo o espírito de gentileza, a proatividade que poderia ocorrer nesse mesmo ambiente com seus raios, por exemplo, de cólera. Bom, mas por outro lado, conforme Emmanuel, nessa reflexão dos filhos da luz, na obra Vinha de Luz, né? É bom e importante que a gente possa refletir como os cristãos, né, fazem o seu exercício desse processo sintonizado, então, para a luz. Afasta-se da sombra sem alarde. Não faz a tempestade em copo d'água. Não utiliza a cólera para criticar. Mantém o foco na situação. Sabe por quê? Porque as emoções afetam o nosso modo de pensar, as nossas tomadas de decisões e, principalmente, como nós nos comunicamos com as outras pessoas. Então, continuando assim com as atitudes do Filho da Luz, espalha alegria e revelação crescente. O que isso significa? Bom, eu tenho uma amiga que sempre quando eu a encontro, também as outras pessoas comentam sobre esse aspecto positivo que ela tem, ela sempre está com um sorriso fraterno. Ela sempre compartilha um conhecimento que eleva. Por exemplo, recentemente, quando eu encontrei com ela, ela foi compartilhando notícias boas de conhecidos, de amigos e até mesmo do bairro. Um bom atendimento lá da padaria, por exemplo. Então essa é a pessoa que representa o Filho da Luz porque espalha alegria e revelação crescente. Outro exemplo que Emmanuel convida todos nós a refletirmos. Atitude de semear renovadas esperanças. Olha quantas questões positivas aí. Ou seja, seleciona os pensamentos, compreendendo assim a responsabilidade que todos nós temos pelas imagens, pelas informações que nós vamos semeando nas outras pessoas. Conforme o próprio Emmanuel nos sugere, recorrer ao passado para ensinar, referir-se ao futuro para construir e viver as realidades do presente para colaborar nas soluções dos desafios. Bom, outro comportamento do Filho da Luz. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Vamos lá. Ainda que a gente não possa controlar as outras pessoas, nós podemos influenciar com esta luz interna. Mas como isso acontece, Ueda? Através dessas palavras-chave: esclarecer, ensinar, amparar, irradiar-se. Vamos lá. Estimulamos assim o nosso radar interno para as emoções positivas. Um exemplo, se encontra alguém, uma situação, como eu posso esclarecer mais essa pessoa? Ou então, quando você está no trabalho voluntário, ou no seu trabalho com a sua família, com os seus amigos, como eu posso amparar mais? Como eu posso acolher mais essas pessoas? Nossa vida, minha e a sua, se baseia naquilo que nós focalizamos. Então, se a gente focaliza na luz, nós nos iluminamos internamente. E assim a gente pode expandir externamente esta luz. Que a paz do nosso Mestre Jesus sempre nos acompanhe com muita luz interior e exterior. Que assim seja, graças a Deus.